Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do Câmara Talks, o webinar da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP-FIESP. E nesta semana nós vamos discutir um tema muito pertinente, muito importante, particularmente no mercado de infraestrutura e construção que diz respeito à utilização de arbitragem e de dispute boards nos contratos de infraestrutura e o arranjo contratual que envolve as previsões de resolução de disputas. E temos três grandes convidados participando conosco esta semana: a doutora Beatriz Rosa, que é engenheira de produção mecânica, com MBA na Escola Politécnica de São Paulo; o doutor Augusto Figueiredo, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade de Paris I; e o doutor Ricardo Medina Sala, que é mestre pela Universidade de São Paulo e advogado. E liderando os trabalhos, a discussão, nós temos a nossa Jéssica Cacique, que é advogada e case manager aqui na Câmara CIESP-FIESP. É muito bom contar com a audiência de todos vocês. Jéssica, por favor. Quem está assistindo e também aos meus companheiros de webinar, de Câmara Talks. Para começar essa conversa, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Vou direcionar a primeira ao Ricardo, se ele me permite. Então, começando nesse cenário em que todos vivemos atualmente, eu gostaria de indagar quais são os maiores impactos da Covid-19 sobre os contratos de infraestrutura, os possíveis conflitos que podem surgir nesse cenário de pandemia, e aproveitar também a expertise para pedir um pouco uns aspectos introdutórios do que é o Dispute Board nesse cenário. Obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês, com os meus colegas Augusto, com a Bia. Lécio, obrigado pelo convite, Jéssica. Então, vamos lá. Já imagino que muitos que estão aqui já estão enfrentando e tem essa resposta também na ponta da língua para saber qual que é o maior problema que vem sendo enfrentado no mercado de infraestrutura. E curioso que quando essa pandemia aconteceu, houve lá uma discussão, mas e é isso, daqui é um caso fortuito ou não? E, puxa vida, me parece tão evidente que uma pandemia dessa magnitude deve ser considerada como um caso fortuito, que até me causava alguma surpresa quando a gente entrava nessa discussão. Mas o ponto é que, na verdade, o que estavam tentando fazer ali era ver como se fazia o enquadramento desses eventos nos contratos, né? Porque cada contrato pode tratar eventos desse tipo de uma maneira específica. Então, a pandemia, quando ela provoca alterações de lei, como que fica um contrato que diz que o contrato deve variar quando houver uma alteração legal, né? Puxa, mas o pano de fundo por trás disso, seja o que for, o grande motivador é esse evento surpreendente, que é extraordinário, que é alheio à vontade das partes e que foge ao controle, né? Portanto, me parece que é um caso extremamente típico, apesar da atipicidade, né, por conta do volume que a gente chega aqui nessa pandemia sistêmica mundial, de que a gente está falando realmente de um caso fortuito, de uma força maior. Então, é evidente que todos os contratos acabam sendo impactados, e, sobretudo, pensamos aqui no contrato de construção, que são contratos de execução continuada, eles têm impactos que vão se perpetuar ao longo de toda a execução, se é que eles já não se paralisaram. Mas mesmo aqueles que se paralisaram, ainda se espera que eles venham a ser continuados em algum momento, mas sofrendo todos os impactos que um evento desse gera. Agora, a grande particularidade aqui é que a gente não está falando de um caso fortuito qualquer, de uma força maior qualquer, né? Não é como se fosse uma rua ou uma estrada que, de repente, se deteriorou porque teve uma grande chuva e todo o asfalto caiu, de modo que os caminhões não podem mais passar para atender a obra. Não é isso. Não é só pontual. A gente está falando de uma questão sistêmica mundial, né?
é um meteoro que atingiu o planeta Terra, uma loucura. Então, ainda que não estamos falando só de um mau desempenho de um determinado contrato, de um determinado segmento, a gente está falando em geral. Então, todas as cadeias são, a cadeia inteira do setor de infraestrutura, do ponto de vista global, é atingida. Então, como lidar com isso? E não me parece nem que o direito brasileiro ou o direito de qualquer país, é óbvio que eu não sou especialista no ordenamento doméstico de cada país, mas duvido que tenha lá alguém com um regulamento pronto para cuidar de uma maneira objetiva dessas questões, né? Eu acho que o direito nacional, o direito internacional doméstico de cada país vai ter que aprender muito e se desenvolver a partir de agora, né? Obviamente pautado com regras de boa-fé e buscando preservação do contrato e preservação, continuidade das partes, né? Agora, como eu disse lá atrás, nos contratos de construção, eles são contratos de execução continuada. Então, um contrato que parte de um D0 e ele vai sendo cumprido ao longo do tempo até que vem a entrega da obra, né? E a particularidade desse contrato de construção é que é natural que haja rusgas entre as partes, entre o dono da obra e o contratado, né, o empreiteiro. E essas rusgas vão acontecendo ao longo do tempo. E às vezes, se elas não são saneadas logo de momento, né, just in time, quando elas surgem, acontece que elas podem se acumulando e isso começa a gerar problemas de fluxo de caixa, problemas de atraso de obra, de impacto de cronograma. E faz até algum sentido que as partes tentem ir acumulando pleitos para não ter que discutir jurisdicionalmente cada uma dessas rusguinhas que aparecem. Porque senão, a cada rusga, né, a cada impasse que surge, as partes teriam que acionar o judiciário ou buscar arbitragem. Então, elas iam lá acumulando, até que chegava um momento que se tornava insustentável ou tentava entregar a obra de alguma maneira para, aí sim, ir buscar uma jurisdição judicial ou arbitral. Isso é muito deletério para o empreendimento, né? Então, o Dispute Board ele surge para isso. Lá em 1960 e bolinha, quando trouxeram lá uma junta de meio que consultiva para ajudar a resolver os problemas da obra, eles perceberam que essa junta poderia ser muito útil a oferecer recomendações de como se resolver cada uma das controvérsias que surgiam. E ela dava soluções just in time. E quando perceberam isso, eles falaram, puxa, aqui tem um mecanismo muito interessante que pode servir como alternativa para a arbitragem, como alternativa para o judiciário e certamente para atender essa indústria do mercado de construção. Então, basicamente é isso, né? Então, o Dispute Board é um mecanismo de solução de disputas que acompanha a execução da obra, portanto, aquele board ele já está inteirado, muito bem inteirado de todos os problemas que vêm surgindo. Então, tão logo que eles são comunicados para resolver uma disputa, uma controvérsia, eles estão ali prontos para dar uma solução. Então, é um mecanismo bem interessante que a gente precisa aplicar e está crescendo no Brasil. É isso aí. Perfeito. Se os outros dois quiserem também comentar, fiquem à vontade. Eu gostaria de... O Augusto caiu? Ou travou? Eu acho que ele deu uma travada, mas está reconectando. Projeto, na verdade, desculpe, teve uma Augusto, aqui. Estão me escutando? Desculpa, é que sua conexão deu uma travada no início. Isso, né? Assim estamos. E daí eu preciso, por gentileza, que repita toda a sua fala. Perfeitamente, sem problema. Eu estava dizendo que, na verdade, essa característica de acompanhamento permanente do board, do contrato, né, da execução do contrato ao longo do tempo, ela hoje em dia, para os contratos, para os projetos que têm um DB ativo, é um verdadeiro seguro contra a disputa, né? Imagina, nós estamos falando aqui de um caso de fortuito, força maior, qualquer que seja o enquadramento que se venha a querer dar, a gente tem que lembrar que o simples fato, a simples ocorrência da pandemia, por si só,
ela não pode servir de motivo para todos os males do contrato, né? Quer dizer, há problemas que estavam ali embaixo do tapete, como o Medina bem falou, essa tendência ao acúmulo de pleitos para uma solução posterior, e acontece, nós estamos vendo já isso, quer dizer, tem partes realmente impactadas, e há partes também que começam a se aproveitar do pano de fundo da pandemia para colocar tudo no mesmo saco. E a gente sabe que não é isso, né? Então, assim, essa questão de avaliar como vinha sendo, como vinha ocorrendo a evolução do contrato e como tratar os problemas decorrentes especificamente da pandemia, não é algo de fácil demonstração, de fácil condução da discussão. Então, os contratos que têm a sorte de poder contar com um DB atuante vão ter, sem dúvida, uma capacidade muito maior não só de negociação desses problemas, como também de retomada da própria continuidade da obra, né? Então, logo esse fortuito externo aí, ele cesse, né? Então, acho que se nós pensarmos em relação a todos os demais meios extrajudiciais de solução de controvérsias, essa é uma das grandes belezas do Dispute Board, é exatamente ser o único deles que tem condição de atuar em tempo real, né? Mesmo a mediação puramente dita que ela tem como agir tão rápido, né? Chega os problemas antes da disputa, ela não tem essa oportunidade que o DB tem de estar ali, ao vivo, não só vendo o problema acontecer, como podendo prevenir que ele aconteça e também conhecendo as partes do problema. Então, realmente, as capacidades são muito interessantes. É uma situação bastante diferenciada do board e dos seus membros. Eu acrescentaria, de forma um pouco mais prática, né, que a gente, sem dúvida nenhuma, os impactos podem ser divididos naqueles impactos imediatos, os impactos de médio prazo e impactos de longo prazo, né? O impacto imediato é absolutamente o susto de todo mundo, da noite para o dia, de ter que tomar uma decisão. Algumas obras de infraestrutura a gente tem visto continuarem, não pararem, outras obras tomaram a decisão de paralisarem, de interromperem, mas aí o impacto seguinte e agora? Como que nós vamos conduzir essa obra? Já se sabe que o atraso está lá, você já não tem como cumprir cronograma, você começa a ter problemas do tipo de dificuldade de entrega de material, dificuldade para compra de material, você tem dificuldade de transporte, todos esses impactos, eles vão acabar causando algo lá na frente, né? Aí a gente vai chegar no momento em que decide-se retomar a obra e dar continuidade naquele contrato. Bom, eu não estou nem falando mais de fluxo de caixa prejudicado, nem de cronograma que não vai ser atingido. Aqui, a gente já tem uma série de problemas de organização interna das obras que passaram a ser relevantes. Por exemplo, canteiro de obras, as pessoas vão poder ficar próximas, como hoje a gente conhece os canteiros brasileiros, as pessoas trabalham, às vezes, 10 pessoas numa mesa comprida, não vai poder mais. A gente tem toda a questão de higienização do local, álcool gel por todo lado, água, bebedouro, enfim, uma porção de coisas que você tem que pensar, e agora, como é que eu vou fazer? Você vai poder, por exemplo, ter os refeitórios da forma como a gente vem tendo? Provavelmente não. Aí as ideias que começam a surgir, não, então vamos fazer turnos de refeição, mais horários, né, de refeição, para poder dividir as pessoas. Sim, mas o horário de almoço é limitado, né? No máximo você vai ali de 10h30, vai puxando um pouquinho, até 3 da tarde, puxando um pouquinho à tarde. Dependendo do tamanho da obra, as obras de infraestrutura, a gente está falando de 1.000 pessoas, muitas vezes 2.000, 2.500 pessoas. Então, os impactos são inúmeros, muitos já foram vislumbrados, outros ainda virão, que a gente ainda não está enxergando.
E eu penso que daqui para frente nós vamos ter que olhar os nossos projetos de uma maneira completamente diferente. Obrigada. Eu que agradeço a exposição, a primeira pergunta foi bem debatida, agora a gente vai passar por um outro problema, uma outra questão a ser enfrentada em relação a esse cenário. Eu queria, então, direcionar a pergunta para o Augusto, mas igualmente como a primeira pergunta, Beatriz e Ricardo fiquem à vontade para intervir. Augusto, então, nesse cenário de pandemia, dos impactos nas construções, qual o melhor ou o mais recomendável mecanismo contratual de resolução desses conflitos? Sejam os surgidos pela pandemia, ou sejam aqueles que estavam se acumulando, e é possível esperar uma maior procura de arbitragem, ou especificamente do Dispute Board, quais seriam as vantagens de adoção desses institutos? Realmente é difícil nós falarmos em qual o melhor método, né, o meio. Na verdade, todos os meios extrajudiciais, eles são alternativas, né, ao decisor estatal. Então, é sempre um juízo de adequação. É claro, cada um com vantagens e desvantagens, mas todos os meios extrajudiciais eles concorrem ou convergem para uma decisão, uma forma de decisão final jurisdicional, né? seja pela arbitragem ou pelo Poder Judiciário, em última instância. É claro que no caso dos dispute boards, certamente a arbitragem, ele e a arbitragem são grandes amigos, né? Sem dúvida nenhuma, esse pareamento ele é o mais recomendável, minimamente, nós estamos falando em relação aos DBs, onde os DBs nasceram, os dispute boards nasceram, foi no meio de construção, né? Então, e desde sempre, a agilidade que se demanda dele sempre foi complementada pela utilização da arbitragem em conjunto, né? Então, sem dúvida nenhuma, para os contratos de construção, é muitíssimo conveniente você já contar com um DB instaurado. Nós temos, assim, voltando um pouco também à teoria dos DBs, né? Quer dizer, quando o Comitê de Resolução de Controvérsias, ou Dispute Board, ele no seu formato mais indicado, mais usual, que ele pode trazer mais benefícios ao projeto, é o DB, o que a gente chama de DB de atuação permanente, né? É o que começa, as partes indicam e escolhem os seus membros ainda no início do projeto, né? Isso também é um ponto muito interessante, muito diferenciado para os dispute boards, que, diferentemente dos outros métodos, no caso da arbitragem, que quando se procuram, quando as partes escolhem os que vão decidir, no caso judiciário, não, mas na arbitragem, quando se compõe o tribunal que vai decidir em relação àquele caso, você já tem uma disputa instaurada, então as partes também já estão ali entrincheiradas, muitas vezes, atrás de teses jurídicas. Então, nem sempre o árbitro que pode ser, em tese, o mais indicado, vai lhe ser o mais conveniente naquele momento, né? Então, há uma questão estratégica na composição desses decisores ali. E em relação ao DB, não. Quando você escolhe um comitê de resolução de disputas, do tipo permanente, no início do contrato, as partes têm a oportunidade de escolher o que tem de melhor para si no início do projeto, né? Quer dizer, quem é o melhor, o mais técnico, que está disponível, que vai poder se dedicar ao acompanhamento desse contrato, fulano, escolhe o B, escolhe o presidente. Então, há uma confiança muito grande em relação a uma confiança das partes, não só na capacidade, na disponibilidade desses profissionais, mas também com uma neutralidade plena. Não há tese. Ele acompanha e defende o contrato, o projeto, dos interesses das partes que, ao longo da sua execução, ele vai mudando, né? É claro que a mediação também surge como uma excelente ferramenta, principalmente nesse cenário de pandemia, com uma ruptura da continuidade dos projetos, e muito tem se falado também ao lado do enquadramento como caso fortuito, força maior, tem se falado muito
do dever de negociar, com todas também as teses jurídicas e ponderações sobre isso, mas, sem dúvida, para a retomada do projeto, o dever de negociar nesse momento é o mais conveniente, né? Não só, o dever existe e a retomada é o que há de mais conveniente a ser feito no momento, né? Os contratos que não podem, os projetos não podem contar com o DB já instaurado. Se tiverem a oportunidade de instaurá-lo para que se retome, para que auxiliem as partes nessa retomada, certamente vão ser muito úteis nesse aspecto, e aí você já tem um ganho também continuado, porque se instaura-se um DB, ele terá a possibilidade de atuar para negociar os pleitos, a situação de retomada da obra e acompanhar o contrato até o seu encerramento, porque certamente os problemas que estão acontecendo agora, ainda que se resolvam, vão se protrair, vai ter um efeito, né, de arrasto até o final do projeto, não há dúvida em relação a isso. Então, os contratos que puderem fazer isso, certamente serão muito beneficiados. Os que não puderem utilizar uma mediação no momento, também é de extrema importância, né? Os que não puderem evitar e salvar o contrato de uma forma negociada, realmente não haverá outra alternativa, né? Senão discutir o pleito na arbitragem ou no judiciário, conforme for a forma definitiva aí de solução de controvérsias que as partes tiverem elegido nos seus contratos. Eu acrescentaria o seguinte, que para especificamente os contratos de infraestrutura, a utilização do Dispute Board é, sem dúvida, a melhor forma de você prevenir e resolver os conflitos. Vai resolver tudo? Dificilmente. A gente sabe como é a dinâmica desse tipo de contrato, e o que a gente espera, o que se espera normalmente, é que você chegue ao final do contrato com muito menos conflitos do que você acumularia durante ele se você não tivesse esse mecanismo. Aí o que vai acontecer? Sobrou lá no final do contrato 2 ou 3 conflitos, pode ir ou para a justiça ou para a arbitragem, mas você não causou ao fluxo de caixa do contrato um problema enorme. Você acaba encerrando o contrato com um problema de caixa menor. Porque o que a gente sabe? Obra anda com caixa, né? Se a gente não tiver o dinheiro, por melhor que você faça o planejamento, por melhor que seja o seu projeto, você não consegue concluir cronograma. Então, o que se espera é que o Dispute Board realmente contribua bastante para isso. Mas estamos falando novamente do que o Augusto pontuou bem, que é o permanente. Eu tenho visto algumas pessoas me perguntarem com relação ao Dispute Board que é formado, que pode ser formado, que é o que a gente chama de ad hoc, no momento que surge o conflito. Eu, particularmente, não acredito nesse tipo de dispute board, porque ele acaba se tornando uma mini arbitragem. Não se aproveita o conhecimento da obra toda. Por que o dispute board permanente é muito importante? Porque aquele comitê, ele desde o D0 do contrato, ele vem acompanhando o que está acontecendo na obra. No momento de um conflito, ele não precisa parar dias, meses, para estudar tudo o que aconteceu para trás. Ele já está em dia com as informações, então ele está em condições de tomar uma decisão. Então, o tempo que vai levar para uma decisão será muito menor. Um dispute board ad hoc vai levar, às vezes, 2, 3 meses para entender aquela obra, para daí estar em condições de tomar uma decisão. Então, eu penso sim que o Dispute Board, para a execução de um contrato de infraestrutura, é a melhor solução que a gente pode ter. Ricardo, o seu microfone precisa liberar. Me ouvem? Me ouvem? Sim. Então tá. Só acho que eu partilho da opinião da Bia. Eu também acho que é verdade, cada procedimento tem a sua particularidade e tal, mas putz, eu acho que
para a obra, para a construção civil, o dispute board cai que nem uma luva, mas que nem uma luva mesmo. Acho que não dá. Saber que a gente tem uma ferramenta dessa hoje disponível no mercado e não aproveitá-la é, assim, incompreensível. Incompreensível. Me parece realmente muito adequada. Se vai haver agora, por causa da pandemia, se vai realmente haver um aumento de arbitragem ao dispute board, crise tende a trazer novos contenciosos, né? Infelizmente. Não existe ganha-ganha em momento de crise, existe tentar perder menos e perder menos. Então, quanto mais transparência as partes tiverem entre si na negociação, elas vão perder menos. E buscar um contencioso é certeza única de que não vai saber qual que é o resultado lá na frente, porque não dá para ter certeza, né, do que vem de um julgador. Enquanto você ainda tem algum certo controle de resultado, significa que você está numa negociação, né? Porque ali você ainda tem como dizer sim ou não. Numa jurisdição ou num qualquer tipo heterocompositivo, ainda que não jurisdicional, a gente perde esse controle. Então, assim, no número de arbitragens, o negócio é tão caro que se as partes não tiverem caixa, elas vão ter que sentar para negociar, né? Agora, para as grandes obras e grandes empreendimentos, me parece, pelo menos até pelo que a gente tem visto aqui no escritório, realmente um aumento relevante do número de contenciosos, tanto judiciais como arbitrais. Agora, vai aumentar o dispute board por causa da pandemia? Não sei, talvez não. Né? Não necessariamente por causa da pandemia, porque o dispute board, idealmente, era instalado lá atrás, né? Como a Bia falou, no D0 do contrato. Então, se ele não tiver instalado, que as partes vão convocar um DB agora? Só por causa da pandemia? Não sei. Talvez elas vão direto para o contencioso. Agora, a pandemia ela serve para uma coisa: mostrar para o pessoal pode ter dificuldade de juntar dinheiro, né? E o dispute board é um troço econômico. Então, se as partes começarem a refletir, podem perfeitamente ver que para os seus próximos empreendimentos vale a pena adotar o DB. Aí, nesse sentido, sim. Eu acho que é por aí. Eu queria só complementar em um ponto, concordando com a Bia e com o Medina, mas uma reflexão recente sobre a questão do DB ad hoc. Eu também, em geral, acho que nós comungamos da mesma opinião. Cara. É óbvio que o DB permanente ele é muito mais conveniente, ele agrega mais valor ao projeto e tudo mais. Mas pensando em todos esses aspectos também que nós levantamos sobre a arbitragem, o que Medina falou, sobre das partes, caixa, etc., eu acho que não é de se descartar que realmente a crise atual, com a quantidade de disputas e um momento que está todo mundo muito perdido também, né? Quer dizer, nós, como recentemente disseram, nós ainda estamos em voo, né? Quando a gente pousar, que a gente vai ver o que aconteceu. Pode ser que as partes, querendo muito utilizar o DB, quer dizer, o DB é uma ferramenta colaborativa, né? Se as partes quiserem muito, optando conjuntamente, com realmente imbuídas do espírito de renegociar, talvez neste caso instituir um DB ad hoc possa ser uma alternativa conveniente para dar uma limpada de pauta para tentar organizar tudo que aconteceu ali, óbvio, com todas as vantagens que a Bia citou, o Medina também, de não ter acompanhado o projeto desde o início, etc. Mas me parece que, nesse momento, pode vir a ser uma boa ferramenta de organização de pleitos e de limpeza de pauta, né? Quer dizer, podem chegar com uma disputa um pouco mais direcionada, reduzida, para conduzir na arbitragem no judiciário, com todas as vantagens de se ter uma disputa mais focada, né? Seja ela até pelo cálculo do valor em disputa, que tem consequências em honorários de advogados, honorários das câmaras, honorários dos árbitros, e também no tempo de condução dessa disputa, né? Então, acho que qualquer ferramenta no momento que consiga enxugar um pouco, ela é muito bem-vinda, ainda que com desvantagens ao modelo, digamos, o modelo Plus, AAA. O Augusto, você sabe, Bia, deixa eu só fazer um comentário aqui que me veio uma luz. Eu acho que o Chico Xavier ele mandou aqui para mim. E de verdade, porque a frase é dele. Vocês sabem, aquela que ele fala assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
né? Então, se a gente está no meio de uma obra e não tem um DB implantado, mas as partes falam, olha, uma prova a outra, fala assim, quer saber, vamos chamar um DB aqui, começa ele ad hoc, né? E aí, para o sequenciamento da obra, quer dizer, a obra não acabou. Vamos manter esses caras aqui? Vamos manter esses caras. Pode ser, por que não? Né? Então. E aí vem aquele ditado chinês, né? Do bom ou ruim depende do que vem depois, né? Não tinha antes. Veio a pandemia, me fez instituir um board e a gente conseguiu concluir a obra a tempo, né? E com problemas mitigados, né? Desculpa, Bia, eu te interrompi. Eu acho, Ricardo, que esse seria o melhor dos mundos, sinceramente, porque a gente tem visto acontecerem bons resultados em função dos contratos que tem DB. Então, lógico que o momento dele ser instituído é muito importante, mas se for nessa perspectiva de instalar um DB agora, no meio da pandemia, para ir até o fim do contrato, eu já não classificaria mais ele como um DB ad hoc, sabe? E eu fico pensando, seria ótimo que os gestores tivessem essa visão, seria muito bom, porque eles iriam ter um ganho muito grande, com certeza. O que eu fico pensando é se chegar numa situação de eu ter um conflito específico da pandemia, eu não quero resolver outra coisa, eu quero resolver o assunto da pandemia. Eu enxergo também que as empresas têm que começar a ter um olhar mais focado também para a mediação, porque o que ocorre? Eu tenho visto acontecer discussões nesse sentido, porque é um momento que as empresas e as pessoas, os gestores, têm que ser muito mais colaborativos do que eles sempre foram. É um momento que, se não se der as mãos, não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente começar a brigar por todos os problemas criados pela pandemia e querer sair fora dele, nós vamos destruir o contrato e essa obra não vai ficar pronta nunca. É um momento que tem que sentar à mesa, muito difícil, os ânimos com certeza acirrados, mas é um momento que tem que haver diálogo, porque senão vai piorar a situação. Perfeito, excelente debate dessa pergunta, gerou bastante comentários e elucubrações sobre qual seria a melhor saída, embora realmente não dê para falar qual seria uma melhor saída genérica, que aplicável a todos os casos. E prosseguindo nessa linha, eu quero direcionar uma pergunta para a Beatriz e focar essa questão do dispute board com a administração pública. Então, fazendo esse filtro, é possível esperar uma maior utilização do DB com a administração? E, assim, o que a experiência tem nos mostrado nesses DB com os órgãos públicos? Sem dúvida nenhuma, o Dispute Board é uma ferramenta, principalmente uma ferramenta de gestão. Os gestores públicos que utilizarem o Dispute Board nos seus contratos, nós já temos alguns acontecendo no Brasil, eles acabam descobrindo que eles podem ter muito melhor controle da execução do contrato. E isso vai acabar afetando a um resultado melhor. A gente está acostumado no Brasil de ter a perspectiva de que o contrato público começa com um orçamento e acaba com um orçamento muito maior, né? O DB é um instrumento, é uma ferramenta a ser utilizada pelos gestores públicos e para também ter o controle do caixa. Você tem o controle da obra, você resolve os problemas antes deles se tornarem um problema grande, vai custar menos, com certeza. Então, o gestor público que tiver essa visão, ele vai perceber o quão o disputa é interessante para o contrato público. O PPI, o Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal, ele já inclui a possibilidade do Dispute Board nas obras de infraestrutura. Então, eu penso assim, a porta está aberta.
é questão dos gestores públicos terem consciência de como pode ser útil para eles. Se quiserem comentar, Augusto, Ricardo. Eu lembro, a Bia e eu, a gente puxa vida no Instituto de Engenharia, quanto a gente não discutiu, né, Bia, sobre arbitragem, administração pública, dispute board, administração pública. Puxa, a gente vem falando disso deve ter mais de 10 anos já, né? Para ver como fazer a coisa funcionar, a gente vai vendo a evolução da arbitragem com a administração pública e, puxa, tende a ser a mesma coisa. A arbitragem também foi muito questionada. Até pouco tempo, salvo engano, foi ano passado, eu vi um texto publicado por um ministro do Tribunal de Contas dizendo que a sentença arbitral só vai ser válida se passar pelo crivo do TCU. Então, quer dizer, para que vai servir uma arbitragem? Então, hoje a gente colocou muito em risco, a gente ainda coloca em risco a arbitragem, e a arbitragem já é um troço super consolidado, né? Então, o que nós aqui, lutadores, encampadores da ideia, precisamos fazer é realmente fortalecer as raízes dos dispute boards para que ela, quando passar por essas intempéries de mal compreensão, possa seguir firme, como seguiu a arbitragem. Vejam só alguns exemplos, né, que quase jogaram água por água abaixo o dispute board quando, em um caso de uma empresa pública que teve um board instalado, um dos gestores foi preso porque aceitou uma decisão de um board, né? E lá, por desconhecimento, Polícia Federal, sei lá, a promotoria não sabia o que era tal do dispute board e achou que aquilo poderia ser um conluio, né? Quando, na verdade, os membros eram nomes extremamente bem reputados e que são eleitos assim como são eleitos num tribunal arbitral. É uma tendência que o dispute board cresça para a administração pública? Me parece que sim. Eu acho que as obras da administração pública têm um perfeito DNA que se encaixa com o RNA do dispute board. Não tenho dúvida disso. E por saber, não ter também dúvida de que o dispute board é extremamente eficiente, começo a achar que se essa ferramenta for reconhecida pelo ordenamento nacional, e para isso eu não digo que precisa de lei coisa nenhuma, é óbvio que a lei está vindo aí para dar algum conforto para o administrador, mas com o reconhecimento doutrinário, jurisprudencial, me parece até que o agente público, tendo o dispute board como alternativa, se ele não utilizá-lo, ele corre risco de cair, pelo menos em tese, obviamente, numa improbidade, porque ali ele estaria se utilizando de algum outro mecanismo que não é tão eficiente quanto pode ser um board. Óbvio, não quero jamais colocar um gatilho, né, na testa de um agente público ao dizer isso, mas é sem dúvida uma questão que a administração pública tem que ficar atenta. Então, vamos ser muito claros. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem a lei que autoriza e reconhece os dispute boards. A gente tem na Câmara e no Senado 2 projetos de lei que tendem a se amalgamar para uso do dispute board em seara nacional, ou seja, todas as federações. E se não houvesse isso, a gente já sabe que o uso internacional é recorrente, que é uma ferramenta perfeitamente adequada e tem jurisprudência para beneficiar, para dizer que pode utilizar. Então, o DB está aí, acho que nunca ele foi tão falado quanto vem sendo falado agora, e espero eu de que haja um boom de dispute board, porque assim a infraestrutura cresce também. Sem dúvida. Complementando também a fala do Medina e da Bia, de fato, os DBs eles vêm sendo, se beneficiam muito das discussões que foram travadas para o desenvolvimento da arbitragem, recentemente também da mediação. Quer dizer, muitas das discussões atuais dos DBs, elas são
variações das já existentes, né? Mas assim como para a arbitragem com a lei desde sempre e não impediu da administração pública também, em alguns momentos, como o posicionamento do TCU, e durante muito tempo a administração pública decide, insere a cláusula no contrato, livremente contrata pela arbitragem, mas na hora de executar a cláusula, diz, não desculpa, eu não posso, não posso, a arbitragem, a legislação, o sistema legislativo não me permite participar de uma forma de resolução de disputa privada, né? Uma infantilização da administração pública, realmente, felizmente, isso acontece cada vez menos, né? Nós vemos a administração pública cada vez melhor informada, todos nós aqui tivemos a oportunidade de fazer inúmeros eventos com a administração pública, no Congresso Sebara, ano passado, também foi um tema muito discutido, uma participação maciça, o tema cada vez mais aprofundado e de uma forma ampla, né, todas as formas da arbitragem, mediação, a questão da transparência, também como um pano de fundo extremamente relevante para o uso dos DBs, né? Quer dizer, há um ganho secundário, como a Bia mencionou, há um ganho secundário na adoção dos DBs, que também é incrivelmente interessante, né? Comprovadamente, ao longo das experiências e outros projetos, contratos que têm um DB atuante, eles são muito melhor documentados desde o início, né? A gestão de contrato ela é feita de uma forma muito mais acurada, né? E por isso a gente também é muito importante a gente ter a visão que o dispute board, a atuação do DB, ela tem uma embalagem jurídica, mas ela é eminentemente técnica, ela é uma ferramenta da boa gestão do contrato, né? Isso é importante até para os decisores internos das empresas, isso parece que não faz muita diferença, mas faz. Quer dizer, quando você estrutura o projeto, onde é que eu vou alocar o custo desse board, né? Esse custo de carregar, de pagar os membros ao longo do tempo, aonde vai ficar, em que setor? Isso, para mim, está claramente dentro das boas práticas de gestão do contrato, porque isso vai liberar muita energia, muito, muito custo na condução desse projeto, né? E aí vem também um ponto muito interessante, que é uma experiência brasileira, que é o apoio administrativo das câmaras, das instituições de arbitragem, aos trabalhos do IDB. Isso é algo que iniciou-se aqui no Brasil, as câmaras abraçaram, e que, ao meu ver, vai ser um grande aliado da administração pública na execução dos seus contratos, porque isso traz a marca, traz a confiança das instituições de arbitragem, traz transparência, né? Quer dizer, como o Medina citou, no caso daquele colega, ele foi preso, quer dizer, realmente, imagina alguém que não conhece o assunto, e aí chega a ele, mas como é que é? As partes indicaram 3 pessoas que decidem, aí vão pagar, mas que história é essa? Parece um clubinho, parece uma coisa ali, a exceção da exceção, né? Mas quando você começa a ter um suporte institucional, você tem a lisura das câmaras, a história das câmaras, a identificação da condução de procedimento arbitral e de um suporte a um DB, tudo isso começa a ganhar mais corpo, mais musculatura, né? Então, de fato, realmente, para o uso mais maciço, mais reiterado, mais sistemático do DB, passa não apenas pela a questão enfim, colabora muito a aprovação das leis que estão em tramitação, mas, sem dúvida, a questão da educação e dessa preparação também do ambiente lá de cá, né, da execução, do suporte à execução, profissionais, etc., passa por tudo isso. No momento que o mercado vai começando a ficar mais pronto, a administração pública certamente vai ter mais confiança e vai poder partir de uma forma mais sistemática para a sua adoção. Augusto, você tocou num ponto bastante relevante, que é a questão do orçamento público, né, dos contratos, né? Essa é uma questão que também tem surgido, aonde alocar o custo do DB. Eu não tenho dúvida nenhuma que na planilha de custo daquele contrato, daquela licitação, já tem que ter lá uma linha com o custo do DB, né? Então, da mesma forma que
eu acredito também que você teria que, na verdade, ter uma linha no orçamento para resolução de conflitos, né? Então, mas o DB, sem dúvida nenhuma, isso já tem que constar da planilha do edital, nenhuma disso. E aí não haveriam questionamentos, e nem poderia haver, porque já estava sendo previsto aquele instrumento para a execução daquele contrato. E falando um pouco de TCU, eu tive a oportunidade, junto com o meu sócio aqui da Tarobá, de fazer uma visita ao TCU e fazer uma apresentação a ele sobre dispute boards. E foi excelente o resultado, porque a nossa plateia era eminentemente de técnicos do TCU e das diversas áreas. E, especificamente, algumas áreas de infraestrutura, a reação deles foi muito positiva. Eles pensavam que dispute board era outra coisa. E ali eles começaram a compreender como a ferramenta pode ser bem utilizada. Só essa questão do custo, né, que foi falada, só complementando, de fato é muitíssimo importante, é um outro grande empecilho, até mesmo para as arbitragens. Nós sabemos que nas partes em disputas com a administração pública são obrigadas a adiantar o valor em disputa, porque não há alocação prévia desses recursos. Então, achar uma forma também de lidar com isso, de ter essa verba já destinada para a resolução de conflitos, também é um ponto muitíssimo importante. Mas que onde nós só vamos chegar realmente também quando todos estiverem muito imbuídos dessa vontade de contar com o dispute board, né, de enxergar o comitê como um aliado, né, na solução das disputas. Perfeito, obrigada a todos pelas ponderações. Eu vou passar então para uma outra questão. Essa vai ser direcionada ao Ricardo, a quem também eu já agradeço pela interação no Facebook. Tem nem todas as perguntas que estão sendo... E é isso, é que nem todas as perguntas que estão sendo feitas, infelizmente, por causa do tempo, vão poder ser repassadas aqui para debate, mas o Ricardo já está ajudando, respondendo por lá mesmo. Eu vou fazer uma pergunta preparada por mim e também vou aproveitar o tema e vou pegar, que vai ser pergunta também pela audiência. A minha pergunta é a percepção em relação à aceitação das decisões ou recomendações do board pelos contratantes, se a utilização do Dispute Board apenas prolongaria a discussão daquela questão para a resolução do conflito, seja pela via judicial ou arbitral. E daí, pegando a pergunta da audiência, feita pela Lilian Bertolani e por Jair Almeida, qual é a aceitação das decisões ou recomendações do board pelo judiciário ou pelos árbitros? Tá. Eu começo aqui, né? Então, assim, a gente tem as estatísticas do Dispute Board Foundation que apontam proximamente a 98% de manutenção das decisões de board, quando são levadas à jurisdição. O que isso diz? Isso diz o seguinte: você que perdeu aí, que você apanhou quando tomou uma decisão negativa aí no board, olha, avalie muito bem se você quer levar isso daí para a jurisdição, porque a chance de se apanhar é enorme. E aí você vai perder com sucumbência, vai ter que pagar as custas judiciais ou arbitrais. Então, avalia muito bem, né? O que surpreende é que, se isso desestimula qualquer pessoa a levar para a jurisdição, isso ainda não desestimula a administração pública. Isso me deixa absolutamente perplexo. A administração pública, quando vê uma decisão do board que, por algum motivo, vá contra a sua intenção, ela, de pronto, objetivamente, o que ela tem feito? Ela leva para a jurisdição, ela leva para a arbitragem, ou leva para o judiciário. E faz assim, mesmo quando tem completamente noção de que vai perder lá na frente. E por que faz isso? Faz isso porque o agente público que tem a caneta na mão tem medo de ser responsabilizado por fiscais por não levar aos últimos graus, né,
a discussão. Isso é um absurdo, porque foge absolutamente à eficiência e à economicidade, que são princípios da administração pública. Então, agora, com a lei, as novas alterações da lei de ordenamento brasileiro, a gente tem necessidades maiores, ou os administradores públicos vão ter necessidades maiores de justificar o porquê estão fazendo aquilo. Não vai bastar ele dizer, vou porque administração pública, porque é o erário, então eu tenho que realmente buscar... Não, ele tem que também justificar por que ele não faz a outra coisa. Ou seja, ele tem que dizer, mesmo sabendo que a chance é remotíssima de reversão, eu, como administrador público, prefiro colocar em risco o erário com as custas, sucumbência e tal, simplesmente por dever de ofício, né? Isso é tenebroso que a gente tenha que viver uma situação dessa, né? Então, o que eu posso dizer qualquer pessoa de bom senso teria que pensar 3, 4, 5 vezes antes de tentar reverter uma decisão de um board, né? E eu espero que isso, em breve, possa também ser feito pela administração pública. Realmente, e é muito importante também que nós vejamos que não só a baixa taxa de reversão das decisões do DB quando submetidas posteriormente à arbitragem e ao Poder Judiciário, mas também que a grande contribuição que os DBs têm ao projeto é a prevenção de disputas, né? Que nós temos, por estatísticas, 98% de manutenção das decisões, e nós, por experiência, e também experiência mencionada do DRBF em projetos mundiais, que cerca de 70% das discussões que são levadas ao board ao longo da execução do projeto, elas são solucionadas por meio da chamada assistência informal, que é tão somente a interação dos boards direta com as partes, para ajudá-las na autocomposição daquele problema. Então, essas duas possibilidades conjugadas, elas realmente agregam incrivelmente valor ao DB. E mais do que nunca, como também o Medina disse, aquela visão mais antiga da obrigatoriedade de recorrer de uma decisão simplesmente por não ter prevalecido seu ponto de vista, ela é tão errada quanto nós continuarmos também vendo como interesse público tão simplesmente o valor a ser pago pela administração pública naquele projeto, naquela disputa. Na verdade, o interesse público em uma obra, em um projeto, é a obra pronta. O interesse público em uma construção de uma ponte é a ponte pronta, é o túnel pronto. Questões pecuniárias, elas podem e devem ser discutidas depois. Então, a contribuição do dever para que o projeto ele continue, ele siga a sua marcha, quer dizer, ele dá uma decisão que faz com que a obra ande, o projeto continue, e isso não impede as partes de discutirem aquilo na arbitragem ou no judiciário, mas faz com que a obra avance, que nós não tenhamos esses números escandalosos e extremamente tristes de obras paradas pelo Brasil inteiro, que certamente, com o auxílio, contando com o DB atuante nesses projetos, não há a menor dúvida de que nós não teríamos um número tão escabroso como nós temos, e que o real valor da economia, porque a gente sabe também, a obra interrompeu, ela começa a definhar, quer dizer, o custo de retomada, a deterioração daquilo tudo ali também, o prejuízo é incalculável. Então, quanto custa ter um DB diante da possibilidade, da grande possibilidade disso não acontecer? O custo é ínfimo. Nós não vamos entrar aqui em questões de cálculos, né, percentuais, valor, mas, sem dúvida nenhuma, o DB vale muito a pena. Então, pensado, planejado, contando já na planilha de custo desde o início, o combinado nunca sai caro e, realmente, em relação ao DB, certamente essa máxima também vale, mais do que nunca. Existe um fenômeno que a gente vê acontecer em contratos que tem DB, que é o seguinte:
os gestores de ambos os lados, sejam eles públicos ou privados, eles acabam percebendo que se eles não conversarem mais, se eles não buscarem soluções para os conflitos que vão aparecendo no contrato, alguém vai acabar tomando a decisão por eles. E, obviamente, que a melhor decisão é aquela que você toma, então, não aquela que um terceiro vai tomar por você. Você nunca sabe o resultado que pode acontecer. Então, a gente percebe também que os gestores ficam muito mais no sentido de resolver questões antes do problema chegar no board. E isso contribui para o bom andamento do contrato. E mesmo empresas privadas que não têm a questão mais tarde de ser questionado ou não se gastou mais ou menos até para resolver os seus conflitos, a gente tem que lembrar que contratos privados também, ao final, tem prêmio para os gestores. E ele dando melhor da solução dos conflitos e não arrastando os conflitos lá para o final, para daí para uma arbitragem ou para o judiciário, ele vai estar preservando, inclusive, os seus interesses dentro do contrato e o interesse da empresa dele, porque o resultado vai ser melhor, com certeza. Obrigada a todos. Querem fazer mais algum comentário, Ricardo? Olha, uma coisa que me escapou, acho que foram ótimas as complementações da Bia e do Augusto. Tem um pontinho que é muito interessante quando você fala da aceitação do judiciário, né, sobre as decisões do board. Isso é legal porque a gente vê o fortalecimento da jurisprudência, tá? Recentemente, num caso do metrô, o metrô, ele, resignado, né, com uma decisão do board, foi lá e tentou cassar essa decisão por meio de liminar. Tentou suspender essa decisão por meio de liminar. No primeiro grau, o juiz foi lá e falou, não, pro erário mesmo, não dá para saber aqui quem que tem razão, quem não tá e tal. Nem sabia o que era dispute board, demonstrou isso na decisão dele, falou, mas que é esse negócio de dispute board aqui? E aí ele foi lá e realmente suspendeu a decisão do board, né? A gente agravou dessa decisão e, em segundo grau, foi muito interessante a decisão que veio, e aí é uma brincadeira que a gente faz, que o Leonardo Toledo, meu sócio, inventou, que nasceu desse acórdão, o seguinte brocardo, que é indúbio pro dispute boards. Por quê? Porque o desembargador, ele ali disse o seguinte, olha, para você dar uma cautelar, você tem que ter fumus boni iuris, não é isso? A fumaça do bom direito. E se alguém tem fumaça do bom direito, essa fumaça emana desse dispute board aí. Porque o board está acompanhando o contrato desde o D0. São 2 engenheiros e um advogado especialista em construção. Como que esses caras podem saber menos que um juiz de primeiro grau que nem acompanha a obra, não sabe nada? É óbvio que esses caras sabem mais. Então, se tem alguma fumaça de bom direito, ela vem desse board. Ora, então, amigo, não tem por que falar em cautelar. E derrubou a cautelar e manteve a decisão do board. Essa jurisprudência é muito importante. Então, você vê como o judiciário, aos pouquinhos, a gente vai sempre correr o risco de decisões temerárias, né? Mas essa daqui é uma decisão que deve se festejar. E vale sempre procurar e comentar essa decisão, porque ela vai sempre lastrear esse mecanismo que a gente está lutando para proteger. Tá ótimo, muito obrigada. A gente está em cima da hora, mas então eu vou estender só para uma pergunta, porque para terminar com o panorama para o futuro, e pedir então respostas breves, já me desculpar com a audiência, tiveram várias perguntas que não puderam ser feitas em razão do tempo. Renato Hers fez umas 2 perguntas muito boas que infelizmente a gente não vai poder replicar aqui para debate, mas daí Augusto, Beatriz, Ricardo, fiquem à vontade para entrar no Facebook da Câmara e complementar.
por escrito, ou então é uma nova oportunidade até para um novo painel, um novo debate entre a gente e o público, porque a discussão não acaba. Então, só para finalizar e agradecer vocês, eu queria saber uma perspectiva de cenário, do cenário nacional do Dispute Board, para a consolidação no mercado, em relação à capacitação de membros do board, a disseminação da cultura, regulamentos. Augusto, quer começar, por favor? Pode ser. Obrigado por direcionar essa pergunta. Eu aproveito para mencionar a atuação da Dispute Resolution Board Foundation, que é uma instituição sem fins lucrativos de âmbito mundial na disseminação das boas práticas, né, do uso e também da capacitação dos DBs, a qual todos nós aqui somos vinculados e participamos desse trabalho, e que também colabora com a Fiesp, tendo assinado no ano passado um acordo de colaboração e também com outras câmaras. E esse trabalho que vem sendo feito, né, quer dizer, eu acho que em relação aos DBs, assim como na arbitragem há muitos anos atrás, também na mediação, nós temos tido a sorte de bebermos na boa fonte e termos boas pessoas, ótimos profissionais auxiliando no desenvolvimento das ferramentas. Isso, felizmente, está se repetindo com o DB. Nós temos o apoio do DRBF, o assunto, diria, já vem sendo discutido, né, no Brasil, há cerca de 10 anos, vários colegas ali também já levantando essa bandeira há muito tempo, mas eu diria que talvez nos últimos 6 anos, algo assim, o crescimento do assunto foi exponencial, como também foi exponencial essa aproximação institucional, com treinamentos sendo realizados. Ano passado foram vários treinamentos com o suporte do DRBF. As câmaras contam com boas regras, uma boa estrutura para a condução desses DBs. O regulamento da Fiesp é um excelente regulamento também. Então, toda essa preparação de uma estrutura, como também ligando um pouco a uma pergunta anterior, que o Medina também falou, é tudo muito sistêmico, né? Quer dizer, o momento que vai dar o clique e a coisa realmente vai encaixar e seguir, a gente não sabe. Mas o trabalho está sendo muito bem feito, esse caminho está sendo muito bem pavimentado. Vários debates cada vez mais qualificados, a administração pública, advogados públicos entrosados na discussão, conduzindo, participando ativamente, dois projetos de lei, ótimos projetos de lei tramitando à espera da aprovação, bons regulamentos, colegas de fora interagindo. Quer dizer, o que disso vai ser o fundamental, a gente não sabe. Nada disso individualmente seria suficiente. Então, realmente é algo que nós temos que continuar trabalhando em todas as frentes, de uma forma muito dedicada, como tem sido feito, e os resultados vão chegar. Me parece que a pandemia foi mais problemas, né, situações de crise trazem necessidade de solução, trazem inovações. Me parece, se a gente vinha vendo o assunto do DB sendo abordado de uma forma crescente, eu estou surpreso da quantidade de material e de exposições que nós estamos vendo durante o DB, e de uma qualidade crescente. Então, a pandemia eu acho que está sendo uma boa oportunidade do assunto continuar em voga, de vir mais à tona, de ser estudado, e pode ser que traga um uso maior, como nós dissemos, o que seria um ad hoc passa a ser um permanente, o nível de informação está crescendo muito, informação qualificada, né? E a rede também na América Latina crescendo, os países, nossos vizinhos também cada vez utilizando mais. Então, isso naturalmente está ocorrendo. Em que momento que nós vamos ver o DB entrando finalmente no trilho, passando a ser usual, a gente não pode dizer, mas certamente está mais próximo do que já esteve em alguns anos. E acho que nós que temos trabalhado muito por isso, podemos olhar com grande satisfação esse momento que nós estamos vivendo e torcer para que essa tendência continue.
Eu acho importante, né, pontuar que o treinamento é extremamente importante para ser membro do DB. Existe toda uma técnica que foi desenvolvida e o DRBF fez o primeiro treinamento no Brasil, veio pelas mãos do Augusto, né, um treinamento que nós fizemos no final de 2014, e a partir daí nós todos temos participado realmente de toda a reciclagem que acontece durante o ano para manter todo esse treinamento. E eu citaria, Augusto, que foi publicado recentemente, eu estou com ele aqui na mão, né, o Manual de Dispute Board, emitido pelo DRBF, que trata das boas práticas de atuação e procedimentos. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente, porque se você perguntar, qualquer um pode ser membro de DB, para você ter um bom resultado, você precisa ter, além de técnicos preparados na sua profissão, que aquele DB vai exigir, gente que esteja preparada para atuar como membro de DB também, porque não é trivial. A gente tem uma série de detalhes que a gente precisa seguir, precisa cuidar. Por exemplo, o que a pandemia trouxe para nós todos, membros do DRBF? A necessidade da gente discutir e compartilhar experiências de reuniões de DB virtuais, porque a essência do DB é a visita à obra, é você olhar em loco o que está acontecendo. E agora nós estamos fazendo, por necessidade, visitas virtuais e reuniões virtuais. Então, essa evolução e esse treinamento contínuo, ele é necessário também. É isso. O que eu posso acrescentar? O que falta é conhecimento. E conhecimento se dá por treinamento, estudo. É isso aí mesmo. Eu lembro que em 2003, 2004, a gente ia bater na porta das empresas para fazer workshops gratuitos para ensinar o que era arbitragem. E eu via advogados internos, diretores jurídicos, CEOs, CFOs, que não sabiam o que era arbitragem e ficavam embasbacados com aquilo, né? Ou então viam com olhares de dúvida, esse negócio funciona? Pô, será? Não sei. Eu falei, puxa, que bom. Mas, enfim, ainda se questionava. Né? Em 2004, a gente já tinha a constitucionalidade da lei de arbitragem e ainda tinha essa discussão. Ué, judiciário mesmo. Quantas e quantas decisões no judiciário a gente não viu tentando derrubar as cláusulas arbitrais até 2010, 2011, um pouquinho mais para frente até. Então é conhecimento. O que a gente está fazendo aqui é isso, é mostrar para as pessoas, para juristas, para engenheiros, é isso que a Fiesp está fazendo, que existe uma ferramenta que é boa, que tem que ser utilizada. Como a arbitragem lá atrás, faltava conhecimento, agora aqui também vamos encampar a ideia, vamos mostrar, ensinar. E é isso. Enquanto enquanto as pessoas não souberem que existe essa ferramenta, muito menos vão saber como implementá-la. Então, acho que são iniciativas como essa e que nós aqui, a Bia, o Augusto, o pessoal da Fiesp, toda a turma, né, tá num empenho exaustivo para fazer essa ferramenta acontecer, porque é para o Brasil andar. A gente viu aqui recentemente, ontem ou anteontem, saiu a publicação que quase 150 obras estão paralisadas no estado de São Paulo, obras relativas à saúde. Eu não vou conseguir culpar o Dória, coitado dele, tendo que lidar com uma pandemia que é uma loucura, por obras que estão paralisadas agora, mas ele sancionou lá na prefeitura essa lei de dispute board, então, quer dizer, é uma lei dele. Dá para implantar no estado de São Paulo, isso aqui só pode favorecer o desenvolvimento do Brasil. Então é o seguinte, pelo conhecimento e meus votos, fico aqui na torcida para esse negócio dar certo. Isso aí, eu acho que o único problema que nós vamos ter quando os DBs entrarem finalmente no ritmo, em voga, vai que o nome das instituições vai ficar maior, né? Conciliação, mediação, arbitragem e dispute board. Então vai ficar muito mais complicado. Tem que mudar os logos e tudo mais. É brincadeira, mas realmente eu acredito nas câmaras
como um grande vetor, como think tanks dos métodos extrajudiciais. Então, as instituições de arbitragem terem abraçado a Casa dos Dispute Boards também, certamente, vai ser decisivo para o sucesso e para a sua crescente utilização nos anos que virão. Ótimo, muito obrigada a todos, Augusto, Beatriz, Ricardo, foi um prazer essa hora que a gente passou junto discutindo. Agradecer também a audiência, aproveitar para convidar todos a visitarem nosso site e verem nosso regulamento de Dispute Board. Apesar das nossas atividades presenciais estarem suspensas, nós estamos abertos para qualquer dúvida ou discussão, seja pelo site, seja por e-mail, seja pelo Facebook. Aproveitar também que vocês estão aqui para convidá-los para um novo Câmara Talks da Câmara, que vai acontecer no dia 18/6, que vai ser sobre conflitos decorrentes da proteção de dados e LGPD. Vai ser às 2 horas também, e estejam todos à vontade para se juntar a nós nesse outro dia de conversas. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.